Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Nessa semana, né, por conta do feriado, nós teremos que corrigir aqueles exercícios da página do módulo 22 e vamos fazer o módulo 23 aí, da frente 4 da apostila 3 de vocês, tá? Espontaneidade, uma reação e metal de sacrifício. Então, continuando lá na pilha, tá? Continuando sobre potenciais de redução, nós vamos ver quando uma reação de oxidação ela é considerada espontânea e quando ela não é considerada espontânea, tá? Então, nós vamos ver. Então, o que é uma espontaneidade? Quando ela acontece espontaneamente. Porque na oxidação, que nós teremos né, no caso da pilha, no caso aquele que vai transferir elétrons para formar corrente elétrica. Nós temos dois metais. E nós já aprendemos no início, né, lá do ensino médio, que os metais eles tendem a doar elétrons. Só que quando eu ponho um metal e outro, um tem a maior tendência a doar elétron. Então o outro vai, nesse caso, receber elétron. Nós vimos que os metais nobres, cobre, ouro, prata, tá, platina, são metais que eles não são tão doadores de elétron quanto os outros metais, são muito mais reativos, né, que se oxidam mais fácil, como os alcalinos, ferrosa, alumínio, tá? Então, o que acontece? Então, quando a gente coloca dois metais, na reação de oxidação, um vai doar, um vai oxidar, né, doando elétrons, e o outro vai reduzir, receber elétrons, tá? E isso ocorre espontaneamente, então eu não vou precisar forçar um doar e o outro receber. Quando se coloca dois, né, metais um ao lado do outro para reagir, então isso ocorre espontaneamente. E como que eu percebo isso em valores? Então, quando a gente acha o ΔE da pilha, né, ou seja, o ΔE da reação de oxidação, nós sabemos, dependendo do valor, se vai ser uma reação maior que zero, se o valor vai ser maior que zero, se o valor vai ser menor que zero, tá? Então, a DDP, que é a diferença de potencial, representada por ΔE, se o valor dela for maior que zero, então a reação ela ocorreu espontaneamente, tá? Se for menor que zero, o processo é não espontâneo. E como que eu acho essa ΔE mesmo? Lembrando, eu faço o E, né? A gente acha, né? O potencial eletrônico de redução menos o potencial de eletrônico de oxidação. Ou, né, a gente já viu várias maneiras. Eu faço maior menos o menor. Os dois são em potência de redução, eu faço maior menos o menor. Ou, a gente viu, eu já estabeleço quem vai oxidar de acordo com o valor do potencial de redução, quem vai reduzir e somo um ao outro. Então, tem três maneiras e é tranquilo de achar essa, né, esse ΔE, certo? Então, olha lá. Para uma reação espontânea, lá, ó, o valor lá, eu peguei redução menos de oxidação, deu 0,68. Quando eu inverto, eu faço o ferro, né, que é o que tem o menor potencial de redução menos o maior potencial de redução, vai dar menos 0,68. Então, toda vez desses valores da DDP vão me classificar aquela reação como sendo espontânea e uma reação como não sendo não espontânea. Então, até agora, na pilha de Daniel, nas células galvânicas, nas células voltaicas, a, né, transformação de energia química em energia elétrica é um processo espontâneo. Nós vimos lá que a gente estabelece quem vai reduzir vai ser o que tem maior potencial de redução, quem vai oxidar vai ser o que tem o menor valor de potencial de redução, tá? Então, para pilhas, para células voltaicas, tá? Sempre vai ocorrer uma reação espontânea, a oxidação ocorre espontaneamente. Porque daqui a pouquinho nós vamos entrar na eletrólise, vocês vão ver que não é espontâneo, então isso que é a grande diferença. Então, o que vocês precisam guardar é que na pilha de Daniel, na célula voltaica, na pilha galvânica, nas células galvânicas, tá? Em que ocorre a transformação de energia química em energia elétrica, o processo é espontâneo. Então, a DDP sempre vai dar positivo, certo? O segundo assunto são os metais de sacrifício. Como o próprio nome já diz, o que é metal de sacrifício? É que são metais que eles se sacrificam, entre aspas,
para proteger um outro metal, tá? Então, ferro, que é um metal muito usado, né, um metal abundante na nossa crosta terrestre, um metal muito usado na construção civil, né, muito usado na fabricação de recipientes, de embalagens, tá? Nós temos ainda muita embalagem formada de aço, de ferro. O que acontece? E o ferro, nós vimos que é um metal, né, que ele é bem reativo. Ele é até mais reativo que o hidrogênio. Você vê lá na fila da reatividade, ele é mais reativo que o hidrogênio. Só perde para os UAU, né? Alcalinos ferrosos, alumínio e zinco. No restante, ele é mais reativo. E o que acontece? Ele sofre corrosão, que nós chamamos de ferrugem. Ele se enferruja, ele corrói, ele perde massa na presença de ar úmido. Então, quando o ar atmosférico tem vapor de água junto com ele, nós, né, o ar úmido, nós tem gotículas de água com oxigênio, então isso pode ocorrer, causar corrosão desse ferro, tá? Assim, então, assim como se eu tiver só a água, não causa corrosão. Mas eu tenho oxigênio dissolvido na água, aquele oxigênio ali que vai entrar em contato com o ferro, vai causar sua corrosão, então, enferrujado, tá? E a ferrugem, o que é a ferrugem? É a formação dos dois hidróxidos de ferro, o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de ferro 2, tá? Que dá aquele aspecto lá que não é resistente para os seus devidos fins, né? Para o que ele é proposto a fazer. Aí o que acontece? Então nós temos algumas medidas que são colocadas nesses produtos formados por ferro, que a gente, para proteger contra a corrosão, contra a oxidação. Um dos processos físicos é recobrir com tinta, porque a tinta ela forma uma película ali protetora e por isso que não tem contato com o ar úmido. Outra, né, fazer uma mistura entre ferro e estanho, né? Eles colocam tipo uma folha em cima daquele onde está o ferro, que a gente chama de folha de Flandres. Nessa folha tem o estânio e o estânio ele vai se oxidar e vai formar uma película protetora contra o ferro, né? Vai proteger o ferro. Só que qual que é o problema? Se a gente for observar o potencial de redução do estânio, ele é menor do que o potencial de redução, ele é maior, quer dizer, do que o potencial de redução do ferro. Então, se esse ferro ficar exposto, entre ele e o estanho vai reduzir e o ferro vai oxidar, porque o ferro possui menor potencial de redução do que o estanho. Então, o estanho vai obrigatoriamente oxidar, o outro vai reduzir, tá? Então, por isso que se tiver um risco nessa lata, nessa folha de Flandres, né, ele vai ficar exposto, ele vai se oxidar, tá? E se tiver, no caso então, por isso que o estanho é uma barreira entre aspas físicas, porque se ele tiver um risco de o ferro ficar exposto, ele vai se oxidar, tá? Mas aí o que eles, né, depois que a ciência, né, os engenheiros, né, químicos, né, tiveram a grande ideia de galvanizar o ferro. O que é galvanizar o ferro? Fazer uma mistura, né, uma liga entre ferro e zinco, tá? Em que o zinco vai ser o metal de sacrifício. Por que ele é o metal de sacrifício? Ele possui menor potencial de redução do que o ferro, lá. O dele é menos 0,76 e o ferro é menos 0,44. Então, se o ferro ficar exposto ao ar, o zinco se oxida primeiro, que ele é mais oxidativo, ele é mais reativo que o ferro, tá? Nós temos até como prova o valor dos potenciais de redução, tá? Então, no caso, essa proteção, no caso, chama-se proteção catódica, por quê? Porque a gente vai, nesse caso aqui, o ferro vai ser transformado em cátodo, ele vai sofrer redução. E já o zinco, que já tem maior, né, ele é mais reativo, ele tem maior capacidade de oxidar-se do que o ferro, ele vai ser o anodo, né, ele vai sofrer oxidação.
Então essa proteção nós chamamos de proteção catódica, tá? Quando, e não só o zinco, se eu colocar um outro, o magnésio, que tem, né, um potencial de redução muito pequeno, menos 2,38. Então, ele tem muita facilidade em oxidar-se. O magnésio também vai proteger, ele vai se sacrificar, ele vai se oxidar, e o ferro vai reduzir, tá? Então isso é proteção catódica, é quando coloca-se metais em que o ferro ele vai se reduzir, vai ser o cátodo, e o outro elemento, né, o outro metal, vai ser o anodo. Então a gente chama de capacidade, né, catódica. Então tá até na apostila de vocês, ó, os metais mais usados como sacrifício para proteção do ferro são magnésio e zinco, tá? Então, outros metais sacrifício, olha lá, ó, a gente colocou lá ferros com plaquetas de zinco e magnésio presas na superfície, tá? E funcionam como eletrodo sacrifício, pois possuem potencial de redução menores que o do Fe2+, né? Então, por eles possuírem um baixo potencial de redução, eles, né, se tornam anodo e o ferro se torna cátodo. Uma observação que tem até aí na apostila de vocês, tem até aí na página 102, essa figura aí mostrando, né, dos ductos, né, que servem para, né, retirar o petróleo lá da região do mar, né, daqueles solos bem profundos, tá? O que acontece? Um grande problema desses ductos é que eles são formados por ferro, e o ferro ele pode sofrer corrosão, né? A gente viu com o passar do tempo, por causa do ar úmido, né? A região onde que esses ductos são inseridos é uma região úmida, tá? Normalmente naquela região do pré-sal, que é a maior quantidade, aqui no Brasil, onde se encontra a maior quantidade de petróleo é na região mais marítima, tá? Então, o que eles fizeram aí? Eles fizeram justamente essa proteção catódica. Eles inseriram, olha lá, ó, um anodo de magnésio, tá? Conectado a esses tubos, esses ductos de aço. E então, se eu já tenho por que já falar anodo de magnésio? Porque o magnésio é o que vai sofrer oxidação. E o ferro não vai sofrer redução. Então, ele não vai diminuir de massa. A massa dele vai continuar, vai continuar do jeito que está, tá? Ou até aumentar um pouco, tá? Mas é para isso, então, esse anodo de magnésio é justamente um metal de sacrifício, que ele vai se oxidar no lugar do ferro, tá ok? Então, vocês farão para mim os exercícios da página 102 e 103, tá? Para a gente daqui a pouquinho corrigir a nossa videoconferência, fechando esse assunto, né, das pilhas, potencial de redução, da espontaneidade metal de sacrifício, tá certo? Bons estudos, até a próxima!